Aí, amigos e amigas, no dia de hoje eu trago em vídeo para ilustrar o nosso vídeo de informações que estão acontecendo. Mas antes eu gostaria de dizer a vocês que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, prevê até 2 milhões de ressarcimentos por fraudes no INSS. E isso cai por terra aquele pleito da ministra Gleisi Hoffmann de que não gostaria ou não aprova a instalação de uma CPMI que poderia atrasar o ressarcimento dessas pessoas que foram lesadas. Nada a ver. A CPMI seria um caso, mas as devoluções estão acontecendo. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, criticou a alta do IOF, que é o assunto do momento, e diz: o executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. A oposição ao governo Lula vem com tudo para barrar o aumento do IOF, que realmente, para a nossa economia, é terrível. Quase 70% dos contribuintes gaúchos já entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo termina agora, nesta sexta-feira. Também temos notícia de que chega mais um voo de deportados dos Estados Unidos, com 103 pessoas. Eles vêm daquela mesma forma, acorrentados nas mãos e nos pés. O presidente Lula continua se queixando das redes sociais e ele defende a regulamentação, assim como a Janja e a maioria da esquerda. E ele diz: tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. Basta dizer que eles chegaram a pedir lá na China para uma ditadura que achasse uma maneira de regular o TikTok, plataforma chinesa, aqui no Brasil. Mas, na real, eles querem que as redes sociais se calem e que não traga todos esses problemas havidos na administração do governo federal. Inclusive a Janja, que diz que ninguém irá calá-la e ela vai dizer o que quer. Só que nas redes sociais eles não querem que você, cidadão ou cidadã, expresse o seu pensamento. Ela pode dizer o que quiser, mas você deve ser amordaçado. Esta é a intenção da esquerda. O presidente Lula parabenizou o Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho por prêmios recebidos lá em Cannes. E eles dizem: orgulho de ser brasileiro. Mas essas pessoas ajudaram e muito, inclusive por causa da Lei Rouanet, em aprovar e a eleição do presidente Lula. Muito maior o agradecimento em razão disto. Já o senador Hamilton Mourão diz desconhecer a minuta do golpe e culpa o governo Lula pelo 8 de janeiro. Mas esses são alguns dos assuntos. Eu trago agora em vídeo o que está acontecendo. A popularidade do presidente Lula e a sua gestão cada vez mais em baixa. Também eu trago alguns momentos que está acontecendo lá na guerra Rússia e Ucrânia. Além de mais algum assunto que no momento oportuno eu falo a vocês. Assistam o nosso vídeo na íntegra, porque vale a pena. Saiu uma pesquisa IPESP com o resultado da avaliação do governo Lula, que é desaprovado pela maioria dos entrevistados. 54% desaprovam o governo Lula, segundo a pesquisa Pulso Brasil, desenvolvida pelo IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. O levantamento mostra também que a avaliação do presidente não piorou com o recente escândalo do INSS. Como eu disse, 54% dos brasileiros desaprovam o governo. O levantamento manteve o índice de março para o questionamento: aprova ou desaprova o governo do presidente Lula? A região sul tem o maior número de desaprovação, 59%. Considerando o país como um todo, desaprova 54%,
Aprovam foram 40% e não sabem 6%. O escândalo do INSS foi mais lembrado por quem desaprova o governo. Segundo a pesquisa IPESP, 39% dos que desaprovam a gestão disseram ter ouvido falar dessa notícia. Entre os que aprovam, o percentual foi bem mais baixo, 18%. A desaprovação por regiões. Na região norte, a desaprovação é de 55%, nordeste 45%, sudeste 55%, no centro-oeste 56% e no sul 59%. A aprovação oscilou de 41% para 40%. A aprovação por regiões. No norte 36%, nordeste 49%, sudeste 40%, centro-oeste 38% e no sul 35%. Agora a expectativa para os próximos meses. De melhorar são 39%, ficar igual 16% e piorar 44%. A pesquisa Pulso Brasil ouviu 2.500 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 14 e 19 de maio. E diante de todos esses fatos que estão acontecendo, fraude no INSS, agora um aumento do IOF, antes do PIX, tudo isso faz com que, inclusive, a Rede Globo, a ferrenha defensora do governo Lula, agora começou até a fazer chacota, além de deixar de ter toda aquela credibilidade que tinham anteriormente. A gente vai fazer a anatomia da crise aqui daqui a pouquinho, mas eu acho que o que a gente pode dizer com certeza é que o governo está sofrendo, está passando por essa crise de credibilidade por erros do governo. A oposição pode tirar uns 3, 4 dias. Essa parte eu adorei, ó. A oposição pode tirar uns 3, 4 dias por semana de folga. Porque o governo produz material suficiente para municiar a oposição com os seus próprios erros. Então, a gente está vendo o governo trazer o seu lado oficial, é do jogo, vai falar que o técnico está prestigiado, que a gente corrige os rumos, que a gente ajusta a rota, de erros que eles cometeram. Gente, concordo com tudo, mas eu acho que tem um problema estrutural que é qual é a agenda econômica do governo Lula? O que eles querem? Eles querem cortar, eles querem aumentar imposto. Quando você olha a longo prazo... Posso responder? Claro. Eles querem ganhar a eleição. Então, desculpa, essa é a agenda. Não, essa é a agenda. Tem mais do que isso. Não. Tem uma agenda de gasto mesmo, de salário mínimo. Não, essa era essa agenda. Não, mas eu acho... Mas essas são notícias da nossa economia aqui no Brasil. Mas eu trago também notícias do mundo. Aquela guerra inacabável entre Rússia e Ucrânia, que recentemente a Ucrânia lançou um dos maiores ataques à Ucrânia. O Vladimir Putin é aquele amigo do presidente Lula, que inclusive ele já se pôs a seu favor em outra situação e dizendo que a Ucrânia, o país atacado, também seria culpado. Na outra situação, também ele disse que uma guerra dessas, tomando uma cerveja numa beira de bar, se terminaria. Como a Janja também, numa entrevista, disse que se ela fosse inconveniente quando falou com o presidente Putin, naquela viagem que eles fizeram à Rússia, ela também diria para ele acabar com esta guerra. Mas não é tão simples assim. O presidente Donald Trump, inclusive, já disse que Vladimir Putin está fazendo ou tomando atitudes de louco. Porque a Rússia, preste atenção, lançou o maior ataque aéreo da guerra na Ucrânia, com cerca de 300 drones e 70 mísseis disparados. Para falar sobre isso, a gente vai até Londres com o nosso correspondente na Europa, Américo Martins, que tem mais informações, né, Américo? Porque o presidente Volodymyr Zelensky disse que mais de 30 cidades foram atingidas e pediu para que o Ocidente tenha novas sanções contra a Rússia. Só que essa pressão internacional parece que tem sido incapaz de parar essa guerra.
A Rússia está lançando seguidamente muitos ataques aéreos contra os ucranianos, o que mostra duas coisas, Estevão. Em primeiro lugar, uma capacidade dos russos muito maior neste momento de produzir em larga escala mísseis e especialmente drones, inclusive usando uma tecnologia mais avançada que permite que esses drones desviem das baterias antiaéreas dos ucranianos com mais facilidade. E eles aumentaram muito esses ataques. A segunda coisa que isso mostra é que os russos definitivamente não estão interessados neste momento nas propostas e discussões sobre o eventual cessar-fogo. Só essa noite, nas últimas 24 horas, os russos lançaram 298 drones e 69 mísseis contra cidades na Ucrânia. As forças armadas ucranianas não têm capacidade para conseguir derrubar todos esses drones e todos esses mísseis antes que eles atinjam os alvos. Mas voltando a notícias do nosso Brasil, se você está descontente com atitudes tomadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, saiba que vai haver mudanças. A presidência vai mudar lá em setembro, mas já está sendo articulada. Agora, se vai mudar, isso esqueçam. Vai continuar a mesma coisa porque as pessoas são iguais, eles mudam os cargos. E aí está o que acontecerá lá em setembro, mas já está acontecendo nos dias de hoje. Olha, eu trouxe na abertura, Pitoli, essa situação toda do Supremo Tribunal Federal, né? A presidência do STF muda apenas em setembro. Só que a transição já ocorre nos bastidores. Quem está dizendo isso é o jornal O Globo. O ministro Edson Fachin acerta os detalhes das mudanças com a equipe de Luiz Roberto Barroso e começa aí, então, o roteiro previsível da corte, que é muda-se a cadeira, mas não a linha. Fachin não faz discursos em tom de campanha, não frequenta os holofotes, a gente pouco comenta sobre ele aqui, né, Pitoli? Mas sabe o peso do cargo que vai assumir. Em 2026, comandará o STF durante as eleições e, como mostrou em 2022, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, não hesita em agir quando o assunto envolve disputa de poder. Foi ele, inclusive, quem puxou a fila contra o voto impresso, que é um tema bastante caro ao campo político da direita, e também foi ele quem lançou as primeiras ações contra as supostas fake news. Em ambas as frentes, teve como braço direito o ministro Alexandre de Moraes, que, aí entra o detalhe importante, será seu vice no STF, repetindo a dobradinha da Corte Eleitoral. A presidência do STF é decidida por voto secreto, mas segue a regra tácita de antiguidade. Cabe ao mais antigo, ainda não contemplado, assumir, e a turma do STF cumpre esse ritual sem hesitação. Fachin, inclusive, já nomeou seus operadores. A Desdêmona Arruda será a futura diretora-geral e Roberto Daledoni, o secretário-geral. Ambos já trabalham na transição, ou seja, Pitoli, já está tudo acertado. Tudo isso com a participação do gabinete de Barroso, que participa das reuniões com naturalidade de quem ainda dita o ritmo. A troca de comando, segundo a revista Oeste, traz um efeito direto. Fachin deixará a relatoria da Lava Jato, que passará às mãos de Barroso. Não haverá mudança de rumo, os dois pertencem à ala legalista do STF, oposta ao grupo garantista, e a condução da operação, ou o que restou dela, continuará nessa mesma trilha. É triste imaginar que a gente vai tratar de uma questão política e não de uma questão técnica. Acho que o principal ponto dessa notícia que o João nos traz é: politicamente nada muda. Esse vídeo, bem ilustrado, dá bastante argumento para que vocês opinem. E a sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.